Sintam-se todos muito bem-vindos, uma alegria vocês estarem aqui interessados em debater esse tema que nós percebemos que traz um enorme sofrimento para as famílias. Então, há todos os questionamentos que a doutora Renata colocou na abertura, e a ideia que existe de algumas pessoas da revogação dessa lei porque estaria havendo um abuso, e o objetivo do IBDFAN, inclusive com esse debate, e que foi originado na pesquisa que foi realizada, é exatamente trazer todos os pontos polêmicos para que nós façamos um efetivo debate e o aprimoramento da lei. O nosso objetivo é esse. E então é fundamental a participação de todos vocês aqui, como são todos sócios do IBDFAN. Eu acredito que todos devam ser técnicos na área, seja da psicologia, da psicanálise, do direito, da magistratura, Ministério Público, advogados. Então, a contribuição e o olhar de cada um que atua nessas questões é fundamental. É com a somatória de todos esses olhares que nós vamos conseguir avançar. Agora, não há dúvida do sofrimento que envolve. Acima de tudo, para essa criança, mais ainda do que o adolescente, que já tem uma certa estrutura. Então, isso iniciado na criança pode se perpetuar na adolescência, né? Continuar na adolescência, mas na criança, acima de tudo, traz traumas para a vida inteira, delicadíssimos. E eu falo sempre, vou falar aqui novamente, um trabalho que foi feito, depois eu ponho a referência no chat, de um médico que fez o pós-doutorado, não, acho que foi o doutorado, não sei se foi o doutorado ou pós-doutorado, nos traumas e desenvolvimento das doenças autoimunes por crianças que sofreram trauma na família durante a infância. Então, assim, é absurdo, os números são chocantes, não há como negar essa realidade clínica. Então, nós temos que enfrentar esse tema e esse evento aqui é mais uma excelente oportunidade. Então, a doutora Renata, que nos coordena a pesquisa, o grupo, doutora Gisele, nossa grande psicanalista e doutora em Direito, que traz uma experiência que soma tudo, coordenam a nós todos e nós não podemos estar melhor dirigidos. E assim, eu passo diretamente para nós falarmos sobre as questões. Então, como esse evento foi baseado na pesquisa, a mim cabe mais diretamente falar sobre a pergunta número 7 e número 8, que eu vou trazer aqui para vocês, para quem não está bem familiarizado. A pergunta número 7 da pesquisa diz: nos casos em que há mudança de domicílio, o processo envolvendo questões de guarda e convivência familiar deve tramitar no domicílio habitual, anterior à mudança da criança e do adolescente? E aí nós temos como acrescentado isso na pesquisa e resultado, que o objetivo dessa pergunta foi compreender sobre a competência jurisdicional quando a mudança de domicílio injustificada, porque aqui nós estamos falando do que é ligado às questões da alienação parental. E responderam 58,76% das pessoas que responderam concordaram que a competência deveria ser mantida no domicílio habitual. E a pergunta número 8 dizia: havendo mudança injustificada de domicílio, com base no artigo 8º da Lei da Alienação Parental, deve ser determinado o retorno imediato da criança e do adolescente à comarca em que residia antes da mudança? Então, antes nós falamos nos casos da mudança e quais os efeitos que a lei deve trazer, quais as consequências dessa mudança injustificada. O artigo 8º estabelece que a alteração do domicílio da criança é irrelevante, o artigo 8º da Lei da Alienação Parental,
é irrelevante para a determinação da competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência familiar, inexistindo previsão expressa sobre o retorno da criança. 58,57% dos entrevistados que responderam à pesquisa entenderam que há necessidade desse retorno imediato. E agora vamos entrar no meu tema específico de hoje, que fala isso. Quando a alienação parental pode fixar a competência para julgar. E aí nós temos que começar a falar sobre as atitudes do alienador. Qual é a forma de atuação? Eu vou tentar restringir ao máximo aqui a matéria que eu estou tratando, porque, como todos nós falamos da alienação parental, os outros temas vão ser muito bem e amplamente abordados pelos demais palestrantes. Então, quando o alienador tem o objetivo de impedir o convívio, e aí é importante também nós pensarmos nos níveis de alienação parental, aonde um nível brando, há uma careta na hora de falar do outro genitor ou familiar que está sendo alienado, há comentários: ah, que pena, você, o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, eles não se animam, né, para fazer essas brincadeiras. Então, comentários dessa ordem, chegando ao nível severo, aonde verdadeiramente o alienador não quer o convívio. Então, ele faz de tudo para impedir. E uma das formas extremas, além dos comentários, além de marcar o dentista no mesmo horário, além de ter um aniversário, assim, combinou com um amiguinho que ia fazer uma comemoração no mesmo dia. Ai, que pena, marcamos cinema bem hoje, no horário que seu amiguinho pode. Tirando essas questões, as mudanças físicas estão muito presentes nesses casos severos. E elas começam com a mudança de domicílio no próprio município. Então, mudanças sucessivas, aonde os endereços, muitas vezes, não são informados no primeiro momento, e acabam quando são informados, depois de muito protelar, através de pedido judicial, a pessoa muda novamente, e assim, continuamente, levando muito tempo para que se fixe, que se descubra realmente qual é este domicílio onde este genitor ou familiar alienado pode exercer essa convivência. Mudança de escolas também são frequentes. Quando uma escola começa porque o genitor que matricula o filho na escola, ele passa uma imagem terrível do outro. Eu vou usar a genitor aqui para facilitar, mas a gente está trabalhando a questão familiar, né? Do ente familiar, que não é bem ente também, a gente está numa discussão técnica em relação a isso, mas eu vou usar o genitor aqui para facilitar. Então, o genitor que matricula o filho no colégio já vem dando um discurso que a pessoa tem todos os defeitos e mais um pouco. Então, este genitor alienado já tem uma dificuldade de acesso à escola, porque a diretora, a professora já acham que ele é um monstro, ou ela é um monstro. E aí dificulta esse contato, tudo pede através de decisão judicial, e quando esse alienador começa a perceber que a escola está vendo a realidade, ele muda de escola. E muitas vezes essa mudança de domicílio e de escola estão associadas à alegação de violência doméstica e pedido para que não chegue próximo. Então, o alienador muda a criança para uma escola próxima à sua casa, aonde uma medida protetiva impede que este alienado vá buscar na escola, fique conhecendo as questões, participe das festinhas, das comemorações e celebrações. E aí, mudando dentro da cidade, depois ele passa a mudar de cidade, às vezes para o outro lado do país,
e nós sabemos que o nosso país permite que uma outra cidade seja muito mais longe do que outros países, e até a mudança de país. Então, por que essa questão da competência é tão importante? E aí eu vou usar aqui a Convenção da Haia como uma explicação de mudança de país para trazer isso para a nossa realidade de fixação do domicílio dentro do país, da competência dentro do país. A Convenção da Haia, e eu já também depois vou botar no chat, mas tem um artigo interessante no site do IBDFAN, sobre a questão da Haia e como instrumento para mitigação e prevenção da alienação parental. Então, é interessante também sobre o tema. Mas a Convenção da Haia, que no Brasil foi recepcionada em 2000, ela determina que ela fala sobre o retorno imediato da criança ou adolescente, e a Convenção da Haia fala até 16 anos. Então, quando o adolescente completa 16 anos, eles deixam de aplicar a Convenção da Haia para o retorno imediato, mas o objetivo é fazer que a criança ou adolescente que foram, as expressões são subtraídos ilegalmente ou irregularmente do seu domicílio habitual, devam imediatamente retornar para o país de origem para lá ser discutido o mérito. Este pedido precisa ser feito ele precisa ser protocolado em até 1 ano da saída da criança ou da tomada de ciência que essa criança ou esse adolescente não vão retornar, para que as medidas sejam imediatas. E qual a razão disso? E aí que eu trago esta referência como base para nossa reflexão na fixação da competência nacional dentro do Brasil. Depois de passado 1 ano, subentende-se que esta criança ou adolescente já estariam habituados no novo contexto e, portanto, fazer com que ela retorne para o anterior seria uma violência ainda maior para ela do que ter saído repentinamente, irregularmente, do seu domicílio anterior. Então, a agilidade, a rapidez é fundamental para que não se estabeleça esta nova realidade. Porque o que os alienadores, quando tomam essa atitude de mudança de domicílio, eles também tentam dificultar ao máximo o retorno dessa criança, o contato dessa criança, e buscam no novo domicílio a fixação da competência para dificultar toda a defesa, toda a argumentação do alienado. Então, o retorno imediato ele se faz necessário para que não possa haver essa alegação que só contribui para o ato alienador. Então, permitir que esta competência seja levada para o novo domicílio, dificultando o acesso e a defesa do alienado, que já é uma vítima, junto com a criança e adolescente de toda essa situação, é só reforçar as ferramentas utilizadas, os métodos utilizados pelo alienador. Então, este retorno que é exigido na Convenção da Haia para o sequestro internacional de crianças, o sequestro parental, ele me parece fundamental que seja levado em consideração como fundamento para nós reforçarmos na nossa lei da alienação parental que o domicílio para discussão não apenas fixar a competência, como, na minha opinião, a criança, adolescente deveria imediatamente retornar ao domicílio habitual para ali não só ser discutido, mas ele continuar vivendo a realidade que ele vivia. Eu tenho que acelerar, porque a gente começa a falar e aí o tempo vai passando. Então, aqui já falei. Falando especificamente da competência,
é alegado o que os alienadores tentam fixar a competência em outro domicílio, eles fundamentam muito no artigo 147, inciso 1º e 2º do ECA. Porque esse artigo diz que trata da disposição geral sobre a competência do juízo da infância e juventude e o que nós entendemos é que não pode haver uma aplicação analógica quando há um procedimento específico, porque essa previsão do ECA é uma regra geral. E sempre que tem uma competência específica atribuída por uma lei específica, como é da alienação parental, esta lei tem que tem que prevalecer os dispositivos dessa lei específica. Então, a alienação parental, a lei da alienação parental tem essa especificação no seu artigo 8º. A mudança de domicílio é irrelevante para fixar a competência, ou seja, a tentativa é exatamente coibir esse tipo de atitude. A súmula 383 do STJ também é usada para fundamentar pedido de fixação de competência no novo domicílio. Mas esta súmula fala em princípio, não é uma disposição absoluta. Novamente, a lei específica deve prevalecer para que seja fixada a competência, que seja mantida a competência no domicílio original. Porque a súmula 383 fala: a competência para processar e julgar ações conexas do interesse do menor em princípio, do foro do domicílio do detentor da guarda. E aqui a guarda tem tanto na Convenção da Haia, quanto nessa súmula 383 do STJ, tem uma importância que me parece maior do que deveria, porque eles atribuem à guarda a possibilidade, o poder decisório em relação a isso. Porque o que a Convenção da Haia diz quem tem a guarda, então, guarda compartilhada, um dos genitores não pode ir sem autorização do outro. Agora, se ele tem a guarda unilateral e ele comprova que ele se mudou, é a guarda que pode auxiliar na defesa dele. Então, aqui, novamente, na questão da alienação parental, me parece que a guarda não pode ter todo esse poder que ela tem, porque a convivência ela decorre não da guarda, mas do poder parental, do poder familiar. Todas as crianças têm o direito de convivência e não pode um deles entender que ele tem prevalência em relação a isso. Porque os contatos externos... Renata, até que horas? Não, Renata, não. Elisângela. 19h40. Tá, então tem mais 6 minutos. 5 minutinhos, 5, 6 minutos. Obrigada. A gente está falando da guarda. Essa criança tem que ter o direito de conviver com ambos. Porque o que acontece? Quando o alienador leva o filho consigo para um outro domicílio, e normalmente é super longe, ele lá propõe uma ação de regulamentação de visitas, de regulamentação da convivência, e ele diz, olha, eu te dou todos os feriados. Mas, gente, às vezes está a 3.000 quilômetros de distância, o que adianta um feriado? E aí nós voltamos à questão da mudança justificada ou injustificada. Porque não quer dizer que o genitor, um dos genitores, né, que em algum momento pode ter necessidade ou interesse de mudar, porque tem um novo relacionamento, porque tem uma proposta de trabalho, porque a mãe está doente e precisa cuidar, ou qualquer outra questão,
se não há intenção de prejudicar a convivência, de alguma forma, ela fala com o outro genitor, ela pede para um advogado conversar, ela entra com um pedido, algum comunicado, alguma intenção ela faz até para falar o seguinte: eu preciso me mudar, justifica as razões, junta as provas e, para compensar esta diminuição do convívio com o outro genitor, eu, por exemplo, concordo que as férias sejam divididas 1/3 para mim, 2/3 para o outro, porque, naturalmente, eu vou ter uma convivência muito maior. Então, a forma de eu tentar minimizar esta mudança é, quando for possível, férias e, sei lá, feriados prolongados, é disponibilizar este direito para o outro genitor. Da mesma forma, custear a passagem, os valores de deslocamento. Então, por exemplo, nós advogamos por uma mãe que foi morar na Alemanha e ela pediu autorização para levar os filhos. Nós justificamos as questões e aí ela se comprometeu: olha, eu vou pagar para os meus filhos virem ao Brasil 2 vezes por ano. Se não tem dinheiro para pagar tudo, 1 vez por ano, no mínimo, porque o desejo da mudança diz respeito aos benefícios que serão trazidos para ela. Ela já vai trazer um prejuízo de convívio para o outro genitor. Aí, se ela trouxer um prejuízo de tempo, uma necessidade de deslocamento e ainda um prejuízo econômico, ela inviabiliza de uma forma severa essa convivência. E quando ela ainda dificulta a convivência virtual, porque aí o que ela faz? Não, eu estou falando ela, a pessoa, não a mulher, não a mãe. Fique claro isso. Ela diz, não, eu não posso ficar atrapalhando a minha rotina. Então, ele só pode falar 2 vezes por semana durante 15 minutos, porque ele não quer, a criança não quer falar com outro pai. E aí, esta pessoa, com o outro pai não, com o genitor, e aí este alienador fica no mesmo ambiente onde esta criança está conversando com o outro genitor, aonde você percebe claramente um constrangimento, aquele conflito emocional da criança de que eu sei que este genitor, que meu pai ou minha mãe não gostam do outro, porque quando a gente está falando de alienação parental isso é muito claro. Então, se eu demonstrar que eu quero falar, que eu gosto de falar, eu vou ferir o sentimento deste outro com quem eu moro, com quem eu vivo, que passa a ser uma referência muito grande, quase que exclusiva para uma série de questões dessa criança. Então, especificamente com relação à fixação da competência, é fundamental não aumentar o poder de atuação do alienador, fazendo com que a competência permaneça no antigo domicílio. Então, porque ele não pode dificultar, além da convivência, além do tempo que essa outra pessoa que ficou longe, esse outro genitor que ficou longe, vai ter que despender, além dos recursos, também contratar advogados ou toda uma estrutura num outro lugar. Então, eu defendo muito não apenas que a competência seja fixada no domicílio anterior, como eu defendo que a criança retorne imediatamente para o domicílio habitual, a não ser que tenha alegação de violência, comprovação, né? Então, a verossimilhança imediata de risco, violência, porque aí os juízes falam, doutora, mas eu não tenho como fazer com que esta mãe e esse pai seja obrigado a retornar. E evidentemente que não, mas se este pai, esta mãe, com uma postura alienadora,
tem uma decisão mandando seu filho retornar, eu garanto que ele vai retornar atrás. E aí pode até estabelecer a convivência o máximo possível, que é o ideal. Bom, eu estou aqui esperando ansiosa para ouvir todos os demais e fico à disposição para o nosso debate no final. Muito obrigada.